Tá feliz? Amém, queridas? Somos mulheres de Deus escolhidas por Deus para algo maravilhoso. Você tem feito uma obra maravilhosa e você vai continuar, né? A Bíblia diz que é melhor o fim das coisas do que o começo delas. Então, é bom começar bem, mas melhor ainda é terminar bem. Nós vamos concluir tudo aquilo que o Senhor nos chamou, amém? Glória a Deus. Aleluia. Então, a gente mora em Campinas, no Brasil, né? Em Campinas, eu sou de Belo Horizonte. Mas estamos em Campinas há 4 anos, servindo ao Senhor nas nações. O Senhor nos chamou para as nações. Meu esposo, não vendo a mãe dele, recebeu uma palavra, né? Você carrega um profeta e ele vai percorrer as nações. E aí Deus me escolhe para estar do lado desse profeta. Um grande desafio, né, queridas? Não é fácil, não. Mas o Senhor vai nos alargando, nos aperfeiçoando. E é um privilégio de Deus, né? Poder fazer parte do que Ele está fazendo na terra. E eu quero compartilhar com você uma palavra de Deus. Está lá em 2 Pedro, no capítulo 1. Você que está com a palavra, abra lá, 2 Epístola de Pedro, no capítulo 1, verso 4. Aleluia, Senhor, fala conosco. Oh, Ramanamaste cantarabalabás. E diz assim, oh, glórias. A partir do versículo 3 diz assim: pelo poder de Deus, nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória. A virtude, por meio delas, Ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vocês se tornem coparticipantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo. Querida, olha aqui no versículo 4. Por meio delas, Ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vocês se tornem coparticipantes da natureza divina. Aqui, nós recebemos a natureza divina. O Senhor, aquilo que é único de Deus, Ele nos concede como filhas. Amém? A natureza divina. Para que nós possamos compartilhar com o mundo também dessa natureza. Daquilo que somente o Senhor tem e Ele compartilha conosco, né? É algo único de Deus. Ele nos dá acesso. Nós temos acesso ao Senhor através do novo nascimento. Você que nasceu de novo, né? Você que crê que Jesus morreu, ressuscitou, está vivo. E através da vida de Cristo, você tem a redenção dos seus pecados. Você nasceu de novo. Então você tem acesso ao Senhor. No versículo 5 diz: por causa disso, concentrando todos os seus esforços. Diz assim: concentrando todos os meus esforços. Fala de novo aí com mais força, querida. Aleluia. Oh, acrescentem à fé que vocês têm a virtude, conhecimento, ao conhecimento, domínio próprio, ao domínio próprio, a perseverança, a piedade, a piedade, a fraternidade, o amor. Porque essas qualidades, estando presentes e aumentando cada vez mais, farão com que vocês não sejam nem inativos, nem infrutíferos. Amém? No pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, pois aquele que não tem essas coisas é cego, vendo só o que está perto e se esqueceu da purificação dos seus antigos pecados. Por isso, irmãos, procurem com empenho cada vez maior confirmar a vocação e eleição de vocês, porque fazendo assim, vocês jamais tropeçarão. Amém? Olha que palavra poderosa. O Senhor não nos quer inativas, nem frutíferas, e Ele não quer que a gente também fique tropeçando, né? Imagina, você vira e mexe, está tropeçando, caindo, sabe, machucando. Isso aí traz um desânimo, né, para servir a Deus. E nós fomos eleitas, a Bíblia diz que nós somos geração santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós sabemos a nossa identidade pela palavra e essa identidade é construída em nós através de uma vida de busca, de secreto, né? Aquele que fecha a porta do teu quarto, aquele que busca o Senhor ali, né? O Senhor vê você, né, no secreto e Ele vai te dar recompensa disso.
Eu vejo o secreto como algo que vai desconstruindo uma vida fora da presença, fora do propósito. E eu preciso, nisso, desconstruir, lutar contra isso, diariamente. Porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, nossa luta é contra principados e potestades. Sabemos que estamos vivendo todos os dias uma batalha espiritual. E o inimigo, ele usa todas as armas que ele tem para que a gente seja inativo, infrutífero, tropece. É isso, porque aí você fica errante, você fica sem um alvo para você alcançar, sem um objetivo, uma vitória, sabe? Isso traz uma frustração como ser humano, porque o Senhor nos fez com um propósito certo, como flecha na sua aljava. É assim que nós somos. Deus nos aponta para um alvo. Quando a gente está na aljava dele, sendo preparado para o momento certo, para sermos lançados, é assim, é certeiro, não tem erro. Mas nós precisamos estar na aljava de Deus, sendo preparadas por Ele, todos os dias. E o secreto é algo fundamental, é um fundamento que precisa estar cada dia mais forte dentro de nós. O secreto é uma prioridade, mas igual as meninas estavam aqui, né, na dança, é exatamente assim. Quando a gente começa, você acorda, você pode ter vindo de um culto tremendo ontem, mas você vai dormir, você acorda, parece que nada aconteceu ontem. Parece que você tem que construir novamente aquela presença ali, ó, buscar de novo, para você sentir o que você sentiu ontem à noite naquele culto, sabe? É uma batalha tão grande na madrugada que acontece, porque os espíritos à noite, eles vêm, né? E eles querem realmente roubar de nós a nossa vida no espírito, a virtude que você recebe do Senhor. E você acorda, hoje mesmo eu acordei cedo, e aí eu fui orar, parecia, querida, que eu estava numa terra seca. Falei, meu Deus. E fui ali construindo, orando em línguas, orando a palavra. E fui, Deus, intercedendo. E aí eu comecei a sentir o rio de novo. Comecei a sentir aquela presença, aquelas águas. Porque sem o Senhor nada podemos fazer. Sem Deus nada eu posso fazer. Eu preciso reconhecer isso. Porque nós, como temos, igual eu falei, né? A gente tem tanta coisa, tanta capacidade de Deus. E é muito fácil a gente se perder. Porque a gente se estriba, né, nessas habilidades, nessa capacidade que temos. E a gente quer fazer sozinha, porque às vezes a nossa identidade não está firmada no Senhor. A nossa identidade está firmada numa necessidade de sermos reconhecidas, de fazermos algo que a gente espera um reconhecimento daquilo. E isso é errar o alvo. Porque a nossa identidade não está firmada no fazer. Quando Jesus foi apresentado ali, né, no Jordão, que ele foi batizado, a Bíblia diz que veio uma voz do céu, veio uma pomba, né? Pousa sobre ele, e veio uma voz do céu que diz: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem eu me comprazo. Deus, ele já tinha prazer em Jesus antes mesmo dele fazer algo na terra. O ministério dele não tinha começado ainda, estava ali, ia começar naquele momento. E Deus já tinha prazer em quem Jesus era. Porque a nossa identidade está no ser, não no fazer. E às vezes nós nos apegamos no fazer porque queremos reconhecimento, porque somos uma igreja que estamos caminhando para uma maturidade espiritual. Existe uma herança que Jesus conquistou para nós, estão nas regiões celestiais. Mas essa herança não é dada a filhos que são imaturos, como crianças. Porque o filho imaturo, ele é comparado ao escravo, sem herança. Mas o filho maduro, ele tem acesso à herança, porque ele está preparado. E nós estamos lutando, pelejando, fazendo, obedecendo, para que nós venhamos alcançar essa maturidade em Deus, para termos a herança. Porque essa herança foi conquistada por Jesus na cruz, por nós, para todos nós, né? O trono é do Senhor, o céu é o trono do Senhor e a terra é o estrado dos seus pés. Ele deu aos homens, aos filhos dos homens, para governar, para dominar. Amém? Então o Senhor nos confiou a terra. Nós não podemos deixar a terra, sabe? É assim mesmo, o governo está desse jeito. Não, nós temos que orar dia e noite, né? A Bíblia diz que nós temos que orar pelas autoridades. Nós é que somos a luz diante das trevas. A luz do mundo é a igreja. O Senhor nos escolheu para isso. Então somos perseguidos dia e noite mesmo, porque Satanás sabe do poder que há em nós. Só que ele usa estratégias para nos deixar inativas, nos deixar sem poder. Lá na igreja de Atos, no capítulo 4, verso 33, diz que a igreja era uma igreja unânime. Eles eram unidos, com o mesmo pensamento, o mesmo coração, a mesma alma. Eles tinham o mesmo propósito, o mesmo sentimento, o mesmo desejo.
E diz que a igreja era o quê? Não tinha falta de nada. Era uma igreja que era abundante graça, estava sobre ela. Porque eles eram um. Existe um poder na unidade. E sem a gente fazer qualquer tipo de esforço, querida, a divisão ela vem, ó. E ela começa, sabe? Sem a gente desejar, sem a gente se esforçar para que isso aconteça. A divisão é algo natural desse mundo. A gente está nadando contra a correnteza. Então, a divisão é algo que vem das trevas. Porque é algo que divide, é algo que tira as forças, traz angústia, traz decepções, traz feridas. Então Satanás ele sabe muito bem como trabalhar contra a igreja do Senhor. E nós precisamos ter um coração realmente unidos no mesmo propósito, como a palavra nos ensina, né? Paulo ele fala lá em 2 Coríntios, no capítulo 12, 2 Coríntios 12, 9, ele diz assim: então ele me disse, a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. E muitas das vezes a gente não quer mostrar a nossa fraqueza. Por quê, queridas? Porque a nossa identidade ainda está sendo formada no Senhor. E é no secreto que eu preciso desconstruir todo o engano, toda a estrutura errada que foi construída longe dos caminhos do Senhor, no pecado. Tem muita coisa que precisa ser desconstruída em mim. Lá em Jeremias, no capítulo 1, verso 10, diz o quê? Que o profeta ele veio para o quê? Destruir, para derrubar, para arruinar, para arrancar, para depois plantar e edificar. Então são 4 desconstruções que nós precisamos permitir o Senhor fazer em nós, para depois que Ele venha plantar e edificar. Então nós longe do Senhor foi plantado, edificado tantos fundamentos, princípios errados, tantos sentimentos que estão ali, raízes. Sabemos que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, mas é a cruz, é no lugar na cruz que as iniquidades são arrancadas, as raízes. Não é verdade? É na cruz. Então, o poder da cruz na nossa vida, ela nos capacita a viver uma vida de vitória. Ela nos capacita a viver uma vida frutífera, sabe? Não inativa, mas você operante, porque o povo que conhece esse Deus se tornará forte e ativo. O Senhor nos dá uma oportunidade de fazer da nossa vida um legado na terra. Você pode decidir viver uma vida que deixa um legado para as pessoas, ou você decide viver uma vida normal, como a maioria vive. Decide viver porque é mais fácil. Porque o quê? Eu não preciso me relacionar, ser líder é algo tão difícil. Obediência, obedecer, sabe, é algo tão difícil. Querido, é ferro com ferro se afiando. Nós precisamos umas das outras, porque é dentro da igreja, é nesse lugar que o Senhor nos lapida, nos forja e nos lapida em nós o caráter dele. É aqui que ele vai arrancando muitas coisas que precisamos. Sozinhos, isolados, nada disso aconteceria. Você continuaria a mesma pessoa, mas a Bíblia diz que como ele é, como Jesus é, nós temos que ser também no mundo. Ele é o padrão, a estatura do varão perfeito. O objetivo é nós sermos como Jesus. Por quê? Porque as pessoas precisam ver Cristo em nós. É a esperança da glória, né? A natureza aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Então as pessoas estão lá fora, eles estão esperando a manifestação de Cristo, sabe? Através da sua vida. As pessoas estão assim, para sair da vida inútil delas. As pessoas estão lá vivendo, né? O que as pessoas mais desejam na vida? É o quê? É ter uma vida, sabe, uma vida profissional, né, de sucesso, uma família feliz, filhos, um casamento, recurso para a pessoa fazer o que quiser, viajar, comprar o que quer. Não é isso que as pessoas buscam? Não é isso que elas pelejam, dar vida para isso? Só que mesmo pessoas tendo tudo isso, elas continuam vazias. Não é verdade? Elas continuam com um anseio dentro delas que ainda não foi suprido. Porque a Bíblia diz em Eclesiastes que Deus, 3:11, que Deus colocou dentro do coração do homem um anseio pela eternidade. Nós só somos verdadeiramente supridas no Senhor, porque o eterno, Ele quer se manifestar a todos nós. O Senhor Jesus, Ele veio para todos.
sabe? Ontem eu estava meditando na palavra e aí veio um quebrantamento no meu coração que eu comecei a orar até pelo presidente do meu país. Gente, coisa que tá difícil, não é verdade? Não é verdade? É quase impossível. Mas para mim estava sendo. E aí ontem eu falei, Deus, eu quero orar pelo presidente. Senhor, eu comecei a orar por ele, comecei a chorar por ele. Falei, Senhor, porque o poder da cruz, o poder do sacrifício de Jesus, querido, é para todos. É para todos. E não há impossível para Deus. Não há impossível para Deus. O Senhor pode fazer tudo que nós cremos que Ele pode fazer, querido. Ele pode salvar, sabe? Há esperança. Deus, Ele se manifesta onde nós temos uma expectativa. E eu creio, querida, que nessa tarde você não preparou esse dia, sabe? Separou esse dia à toa. Você separou esse dia porque há uma expectativa no teu coração. E o Senhor nos surpreende. Nós não surpreendemos Deus, porque Ele sabe o fim desde o começo. Mas Ele nos surpreende. Não é verdade? Às vezes já aconteceu com você, às vezes de você pensar algo na tua vida e você, sabe, uma coisinha que você teria o desejo de ter. Às vezes uma roupa, você passa numa loja e fala, nossa, que bonita. Mas você não ora, você não fala, você não, sabe, se expressa. Mas o Senhor olhou o teu coração. E Ele viu exatamente que você desejou aquilo. E aí quando vê alguém te dar aquilo, alguém compra, senti de te dar uma coisa. E é exatamente aquilo que você desejou. E você, gente, mas aí você fala, Deus, mas eu nem pedi para o Senhor. Eu nem, sabe? Mas o Senhor, a Bíblia fala que agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Quando nós temos uma vida que agrada a Ele, que você honra a Ele, porque nós somos a coroa da criação, né? Lá em Salmo diz que de tudo que o Senhor fez, toda a criação, nós somos a coroa, sabe? Nós fomos feitos um pouco menor que os anjos. Nós somos a coroa da criação e nós precisamos honrar o Senhor que nos coroou, sabe, querida? Nós precisamos honrar com a nossa vida. E quando nós decidimos honrar o Senhor, porque você nunca recebeu um amor como o dele. Quando você se converteu, eu me lembro quando eu me converti, eu comprei uma Bíblia. Eu tinha ganhado uma Bíblia pequenininha, mas eu queria uma Bíblia grande de estudo. Eu fui lá, estava trabalhando, comprei a minha primeira Bíblia, aquela Bíblia, ai Jesus, como é que chama a Bíblia? De estudo, meu Deus. Ai, meu Deus do céu, vou lembrar. Não, vou lembrar, pastora. Gente, essa Bíblia, eu era apaixonada nessa Bíblia, assim, eu sabia onde estavam todos os versículos, eu marcava tudo. Eu lembro que eu chegava do trabalho, eu ia para o meu quarto, né? Só eu era convertida na minha casa, e eu tinha 16 anos, eu ia para o meu quarto e começava a ler a Bíblia, começava a ler, eu não parava de ler. Tudo que eu estava lendo, o Espírito Santo trazia revelação para mim. Por isso que a palavra fala que o Espírito Santo vos ensinará todas as coisas. Quando você tem intimidade com o Espírito Santo, querida, fica tão clara a palavra, sabe? Fica tão claro o teu propósito, sabe? Você não fica mais perdida. Ai, o que o Senhor tem pra mim? Ai, será que eu vou ser uma pastora? Ai, será que eu sou uma intercessora? Gente, é algo que vem de dentro. A sua identidade começa a brotar, que é o rio que vem, sabe? O rio que flui pra vida eterna. Esse rio tá fluindo dentro de você, querida. Só que a gente não desfruta disso, sabe? A gente fica religiosa, a gente fica limitada, porque a gente às vezes se compara, a gente às vezes fica, sabe, nos medindo pelo outro, e você perde aquilo que Deus quer fazer através de uma revelação do Pai. Né? Quando você tem a revelação do Pai, você sabe quem você é filha amada, e Ele começa a brotar dentro de você, sabe? Vem a revelação da palavra, você começa a ter desejo para fazer aquilo. Eu lembro que eu era nova convertida, gente. Eu era nova convertida. E no meu trabalho, eu trabalhava no supermercado em Belo Horizonte, né? A gente fazia muito promoção de vendas e tudo, um trabalho temporário. Então eu sempre estava no supermercado diferente, com pessoas diferentes. Eu começava a pregar de Jesus para todo mundo. Pregava de Jesus para todo mundo. Eu não tinha vergonha de ninguém. É para homem, é para mulher, é para qualquer um. Eu pregava de Jesus. E aí tinha uma moça que ela estava vivendo uma tribulação no casamento dela. Eu falei assim, vou orar pelo teu... Ele vai se converter e tal e tal. Eu peguei a guerra para mim daquela menina. E eu era nova convertida, né? Mas eu não estava nem aí, porque eu sabia do Deus que eu servia, que eu estava conhecendo. E eu comecei a interceder. E comecei na minha casa a interceder por ela, pelo marido. Deus, esse homem vai converter, esse homem vai converter. Estava nas drogas. E aí eu comecei a viver uma batalha espiritual. Na madrugada, esses demônios vinham me sufocar. Eu nunca tinha passado por aquilo. Esses demônios vinham para me sufocar na madrugada. E eu... Sabe o que é isso? E comecei a clamar o sangue de Jesus na minha mente. Nem na mente eu conseguia clamar. Era aquela pressão espiritual. Só que eu perseverava. E aí clamava o sangue de Jesus e esses demônios iam embora. E eu falei, então minha oração está tendo efeito. Estou incomodando o inferno. Em vez daquilo me paralisar, me intimidar, aquilo me encorajava. Vou continuar orando. Essa menina vai ter uma experiência, esse homem vai ter uma experiência com Deus. Eles vão ser restaurados. O casamento deles vão ser restaurado. E por quê, querido? Porque é assim que a igreja de Atos se movia.
Eles já conheciam a palavra, conheciam a glória, conheciam tudo. Eles já tinham tudo que eles precisavam para glorificar o nome do Senhor na terra. E eles iam para cima. Só que o que acontece com a gente fica com medo, intimidado, porque Satanás ele usa muita intimidação. O que é intimidação? A intimidação ela vem para te afrontar e trazer medo dentro de você. Aí você fica com medo. Ai, vai tocar no meu filho. Ai, esse demônio vai trazer enfermidade na minha casa. Ai, esse demônio vai perturbar meu casamento. Tá tudo tão bem. Querido, se tá tudo tão maravilhoso na tua vida, alguma coisa está errada. Porque se tá tudo perfeito, você tá no caminho errado. Eu sinto muito te dizer isso. Porque quando nós incomodamos o inferno se levanta. Sabe? Mas ele se levanta é para cair. Porque a Bíblia diz que é maior o que está em nós do que o que está no mundo. Eu não posso me intimidar com Satanás, querido. Eu preciso o quê? Me preparar para a guerra. Eu preciso realmente estar enraizada numa igreja de Deus. Eu preciso realmente estar debaixo de uma liderança de Deus. Eu preciso, sabe, querido, estar, sendo ali, em oração, debaixo de autoridade. Porque só exerce autoridade quem se submete à autoridade. Não adianta. Pessoas que querem fazer tudo sozinho, vai tomar pau do diabo. Mas você precisa estar debaixo de autoridade, sabe? Para você manifestar a glória de Deus na terra. Porque é exatamente isso que o Senhor nos chamou para fazer. Não foi para ter uma vida eterna na terra. Sabe? É maravilhoso você ter tudo que o Senhor tem te dado, que o Senhor te dê muito mais ainda. Porque a Bíblia diz que nós, povo de Deus, é um povo próspero, é um povo feliz, é o povo mais feliz da terra. É um povo, sabe, querido, que tem para dar. Você não vai emprestar, não, você vai dar. A palavra fala sobre nós, sobre o povo dele. E nós temos que tomar posse de toda a promessa mesmo. Sabe, querido, sem mediocridade. Porque nós não somos medíocres. Nós servimos um reino inabalável. Oh, o reino dos céus, o reino de Deus é um cetro de justiça. É um reino inabalável. Nós somos nobres na terra. Nós temos a unção nobre, vocês são nobres, vocês são excelentes. E vocês vão cada vez ser melhores ainda para a glória de Deus. Amém? Então nós não podemos querer pouca coisa. Nós precisamos querer muito para a glória de Deus. Não para o meu nome, não para a minha vontade, mas para Ele. Por Ele, para Ele são todas as coisas. Por meio dEle são todas as coisas. É para glorificar a Deus. É para glorificar o Senhor. Sabe, eu quero ler aqui um versículo aqui em Isaías, que olha o que fala. No versículo 27, no capítulo 27, verso 1 ao 3. Cantai a vinha deliciosa, eu, o Senhor, a vigio, e a cada momento a regarei para que ninguém lhe faça dano. De noite e de dia eu cuidarei dela. Nós somos como a vinha deliciosa do Senhor. Lá acho que é no Salmo 45. Aleluia. Ei, Espírito Santo. No Salmo 45 diz: o rei foi cativado pela sua beleza. Salmo 45, 11. Honre-o, pois ele é o seu Senhor. O rei foi cativado pela sua beleza. Nesse capítulo 45 fala do noivo e da noiva, do Senhor e da noiva. Depois você pode meditar nesse Salmo 45, que é maravilhoso, é tremendo. E esse Isaías 27, capítulo 27 diz: cantai a vinha deliciosa, eu, Senhor, a vigio, e a cada momento a regarei, para que ninguém lhe faça dano. De noite e de dia eu cuidarei de você. O Senhor cuida de nós, amém? Existe uma batalha contra a mulher. A gente vê lá desde Gênesis, quando Deus falou, né? Quando Deus trouxe juízo, tirou Adão e Eva do jardim, deu a sentença ali para a serpente, e falou através da descendência da mulher: pisará, né? Você vai pisar a cabeça da serpente. E aí, desde ali já viu uma coisa travada contra a mulher. Sabe por quê? Por que será que nós somos tão perseguidas assim? Por que será que o inimigo, né, incomoda tanto com a mulher? Quando as mulheres se reúnem, quando as mulheres têm um propósito juntas, sempre acontece alguma coisa, sabe? Uma fofoca, uma divisão que tenta vir, sabe? Por quê, queridas? Porque há algo tão poderoso em nós, que é gerar vida. Deus nos deu o dom de gerar vida. E você vê que a igreja, né, é falado como no feminino, né? A igreja, a noiva, né? Nós vamos encontrar com o noivo naquele grande dia. Porque a igreja, ela gera vida para o noivo. Nós estamos aqui para alcançar vidas para Jesus. Porque é exatamente isso que Ele quer de nós. Sermos frutíferas. Sábio é quem ganha almas. Se você tem que se empenhar em alguma coisa, querida, se empenhe em alma. Se empenhe em alma para Jesus. Fala de Jesus todo dia. Começa a falar. Porque existe uma resistência espiritual para a gente se calar.
Pra gente não falar, as pessoas, o que vai pensar de mim? Agora tá com esse negócio, agora de perseguir a igreja. Irmão, vai começar a perseguir a igreja muito mais ainda. A perseguição já começou em muitos lugares, aí vai aumentar. Porque quando a igreja é perseguida, a igreja cresce. Vidas são salvas, vidas são alcançadas. E o objetivo do coração de Deus é que almas sejam alcançadas para Ele. Porque o sacrifício de Jesus foi para isso, para nos conectar novamente ao Pai. Então, você pode ter uma vida maravilhosa, mas a sua vida tem que ser frutífera. Você não pode estar ocupada demais com muitas coisas da terra. Não, querido, esquece as coisas da terra, pensai nas coisas do alto. A nossa identidade vem do alto. Quando você se empenha em fazer as coisas para Deus, Deus cuida da sua casa. Você não precisa ficar, sabe, na tua força. Porque maldito é o homem que confia no homem e faz o seu braço a sua força. Maldito é a gente quando a gente confia na gente, sabe? Que a gente quer fazer as coisas da nossa maneira, do nosso jeito. A gente precisa fazer da maneira, do jeito de Deus. Jesus, ele sempre preocupou em fazer as coisas da maneira de Deus. Ele acordava nas madrugadas e ia orar. Ele tinha tempo com o pai para poder saber como é que ia ser aquele outro no próximo dia. O que ele ia fazer, quem que ele ia curar, quem que ele ia encontrar. Quais os encontros que mudariam destinos. Como aquela mulher samaritana no poço. Jesus precisava passar por ali, porque ele precisava tocar essa mulher. Essa mulher foi uma evangelista, ela evangelizou toda a samaritana ali, que começou a evangelizar. Eu conheci um homem, ele é um profeta, ele é o Messias. E essa mulher não se calou imediatamente, quando ela já recebeu da água da vida. Ela já começou a falar. Nós precisamos falar de Jesus o tempo todo, sabe, seja como for. Às vezes você é uma carta viva. Às vezes só do seu jeito de abraçar, de olhar para as pessoas, ouvir as pessoas. É a forma como você vai evangelizar, você conhece essa pessoa. O Espírito Santo vai te capacitar para cada uma no seu trabalho. Seja na faculdade, seja onde for, querida. No seu vizinho. Você precisa começar a orar pela sua vizinhança. Mas é tudo, é americana, não sei o quê. Querida, é uma vida. É uma vida. E as barreiras vão cair. Porque as barreiras são espirituais. As escamas vão cair através da oração. Através, sabe, da proclamação da tua vida. Você é, querida, uma mulher cheia do Espírito Santo, de autoridade. Porque Jesus, ele veio morrer no nosso lugar. Então, ele veio e tomou o nosso lugar para ele. Ele foi ali crucificado no madeiro. A Bíblia fala que aquele que é colocado na madeira é maldito. Então nós éramos malditas. O Senhor tomou o nosso lugar. Mas Ele também deu para nós o lugar dEle. Ele deu o nome dEle, Ele deu a identidade dEle, Ele deu a autoridade dEle, Ele deu o poder dEle, Ele deu o Espírito dEle. Para que nós pudéssemos viver uma vida como a dEle. Aleluia! Então estamos sendo aperfeiçoados de glória em glória. Querida, esse texto aqui de Isaías 27 é tão poderoso, do cuidado de Deus para nós, porque há 12 anos atrás eu fui diagnosticado com câncer. Eu tive 7 tumores no meu pulmão. E aí, nesse mesmo período, a minha mãe estava fazendo quimioterapia, estava também com câncer no pulmão. Meu pai também, nós 3 com câncer no pulmão. Olha que coisa doida. Tem mistérios que a gente não entende, né? Meu Deus, e tudo na mesma época. Minha mãe já tinha começado 6 meses o tratamento dela. E eu fui fazer a biópsia. E a confirmou, né? O médico chamou meu marido e falou, olha, tua esposa tirou 3 tumores do pulmão dela e são malignos. Mas vão passar pro laboratório, mas eu fui exatamente num hospital de câncer de pulmão, né? Especializado nisso. Todos os dias eles tiram tumores. E ele falou, olha, a gente sabe que né? Pela textura, tem toda a descrição, é maligno. E a sua esposa já está com metástase. Então ela parece uma pessoa que não tá passando nada. Da ala dela, é a que menos parece, né, que está doente. Mas é a pior de todas. Porque o máximo que ela tem de vida é 3 meses. Sua esposa está com metástase e não tem o que fazer. Ela não tem tratamento para ela. Não tem, porque o tratamento vai acelerar a morte dela. Então a sua esposa está com os dias dela contados e tudo mais. E falou para meu esposo isso. E aí meu esposo perdeu o chão naquele momento. A gente não podia compartilhar com a minha família, porque a minha família estava passando esse processo também, né? Meu pai e minha mãe também com câncer. E a gente foi viver aquilo ali só a família dele orando, a igreja orando por nós. A gente tinha um ano e meio que a gente tinha plantado a igreja do Senhor lá em Pouso Alegre, no sul de Minas Gerais. Isso foi há 12 anos atrás. E o Senhor, né, permitindo eu passar tudo isso. E aí é onde que vem, sabe, querido, o cuidado de Deus na nossa vida. A gente tinha largado o meu esposo tinha largado o trabalho dele. Deus deu uma palavra.
você vai plantar uma igreja nessa cidade. A gente saiu de onde a gente estava morando, em São Paulo. Fomos lá para o sul de Minas. Meu esposo tinha plano de saúde, tínhamos tudo. E aí a gente tinha nada assim de garantia natural. A gente não tinha plano, não tinha salário. A gente estava ali pela fé, como muitas vezes a gente fez. Desde quando eu casei com ele, ele falou para mim assim: amor, a nossa vida vai ser para o Senhor. Onde Ele mandar, eu sou um missionário dele. Onde Ele mandar, eu vou, em obediência. Eu não sei o que eu vou poder te dar, né? Eu falei assim: não, mas é isso que eu quero para mim também. Estava apaixonado por Jesus, né? Eu falei assim: não, nem imaginava o que eu estava falando. Vamos embora, eu vou para onde Deus mandar. Eu estou indo junto com você. E aí a gente já morou em 12 cidades, né, plantando igrejas. Deus fala, levanta acampamento, vai. E a gente sempre foi, sempre obediência ao Senhor. E nesse período que a gente estava em Pouso Alegre, não tinha plano, não tinha nada. Mas o Senhor foi cuidadoso com tudo. Ele levantou pessoas para pagar todos os exames. A biópsia eu não precisei pagar. Deus abriu uma porta lá em Belo Horizonte, nesse hospital, que é o melhor na área. E Deus foi fazendo. Beleza, eu fiz a biópsia, voltei para casa e eu não conseguia fazer nada, gente. Consegui tomar banho, né? Terrível essa cirurgia no pulmão. Dói, mas dói demais, tudo. Não conseguia levantar o braço, não conseguia fazer nada. Meu esposo tem que me ajudar em tudo. Só que foi um momento desse texto aqui, gente, é impressionante o cuidado que o Senhor tem com a gente. E às vezes a gente não consegue receber esse cuidado. Nós somos uma vinha maravilhosa, deliciosa, fala aqui, né? E fala que o Senhor olha para nós, Ele fica apaixonado por nós. Porque o Senhor nos fez nele. Então Ele sabe exatamente quem nós somos. O Senhor tem mais fé na gente do que a gente mesmo, não é verdade? Porque Deus não desiste da gente. Porque se fosse depender da gente, já tinha desistido já há muito tempo. Já tinha parado. Falei: Deus, não quero saber de ministério mais não. Não quero saber disso não. Mas o Senhor vai lá, usa alguém, dá uma palavra de encorajamento, dá uma profecia, fala algo no secreto que você só sei e Deus sabe. Não é verdade? Deus, Ele ama a gente demais, gente. Não tem como fugir desse amor. Você pode tentar resistir. Chega uma hora que não tem como. Você se rende por inteiro. E aí ali o cuidado do Senhor na minha vida foi através do meu marido, me cuidando de mim, né? Dando banho, escovando meu dente, arrumando meu cabelo. E fazia tudo do jeito que me irritava. Porque assim, mulher é um negócio, né? A gente é terrível. E aí eu tive assim, a minha mãe é uma mulher assim que era muito, já faleceu, tá com Jesus. É uma mulher muito assim, forte, sabe? Mulher muito guerreira, mulher batalhadora, trabalhadora. Então eu tive muito assim essa referência de mulher muito forte na minha casa, né? E aí, para poder entrar num casamento e você ser totalmente submissa, é um processo que você vai viver, na verdade, para chegar na estatura de Cristo, não é fácil. E aí então tinha muita coisa que eu ainda resistia ao meu marido. Ele é uma autoridade sobre a minha vida. E esse cuidado que ele tinha, porque ele tem um caráter muito de Jesus, sabe? É um amor, assim, muito amoroso e muito cuidadoso. Só que esse excesso de cuidado me irritava demais, né? Me irritava demais. E ele falava: nossa, Adriana, isso é muito difícil. Ele falava... Ficava brava, irritada. Mas eu via ali o processo de Deus, né? Para me acalmar, né? Minha filha, eu estou cuidando de você. Receba o meu cuidado, o meu amor. Você precisa receber do meu amor. Porque ainda existia dentro de mim raiz de rejeição. Né? A minha mãe, ela cresceu sem o pai dela. Com 3 anos ele morreu. E aí ela, né, cresceu sem uma imagem de um homem, né? Para ela, de um pai. E isso trouxe várias coisas na vida dela, né? Atitudes, muitas coisas assim que trouxe às vezes uma deficiência para nós, de amor, né? Ela era uma mulher que dava tudo pra gente na questão de material, roupa, tudo, mas do afeto, da presença, ela trabalhava muito, então não tive muito isso, né? E quando ela demonstrava, ela era uma mulher que não demonstrava muito, né? E quando demonstrava, ela demonstrava muito pro meu irmão. Eu tenho um irmão mais velho, um outro mais novo, eu sou a do meio. E aí demonstrava muito para esse meu irmão, por causa, acho que essa questão do pai, de não ter tido um pai, ter um filho, transfere muita coisa. E isso talvez em nós, né, gera coisas que a gente nem imagina, querido. Porque eu nem pensava em nada de rejeição. Só que quando Deus começa a trabalhar no profundo com a gente, sabe? Porque você receber um diagnóstico de câncer, aquilo ali me deixou trêmula, assim, ó. Quando eu recebi esse diagnóstico, comecei a tremer. Meu marido veio falar para mim o que o médico falou. Eu comecei a tremer, comecei a ficar... Falei: Jesus, porque na minha cabeça, é o que a pastora Rosália está falando. Gente, nós achamos que sabemos tudo que Deus vai fazer. Aí a gente já sabe. O louvor vai ser assim, 15 minutos, 30 minutos, palavra tanto, tananã, agora vamos orar, agora não sei o quê. Aí a gente não espera o novo de Deus, sabe? Aí as expectativas que a gente tem aqui, uma esperança viva, não está aí. Porque você acha que já conhece tudo de Deus. Ah, já sei como é que vai ser esse negócio. Vai ser assim, 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 assim. E aí, gente, isso é horrível. Porque é exatamente essa mentalidade que Satanás quer colocar em você. Para você não ter uma expectativa em Deus maior. Para você não esperar algo novo de Deus. Para você sempre a mesmice. Viver com Deus é isso. É a mesma coisa sempre. Não é não. Não é não, querida.
Você precisa se abrir, sabe? Tira as escamas dos olhos, tira a armadura aí de religiosidade e abre aí o coração, porque Deus quer derramar uma comporta de bênção, de milagre, de água viva dentro de você, sabe? Ele quer, querida, te encher do Espírito Santo, mas você precisa desejar. Deus não vai fazer nada em nós, sendo que a gente não quer. Tá bom. Essa medida tá bom. Não, eu quero mais. Eu quero uma medida, sabe, transbordante, sacudida. Oh, Deus, eu pulo mais aqui, para que desça e o Senhor põe mais em mim, Senhor. Eu quero mais, eu quero fome, eu quero sede. Oh, vai chegar dias que o Senhor vai derramar fome sobre a terra. Fome do conhecimento de Deus. Você precisa ter fome do conhecimento de Deus, porque a Bíblia diz que nós vamos precisar da eternidade para conhecer a Deus. Senhor, a vida eterna é isso, conhecer o Deus verdadeiro. É a eternidade que vai nos fazer conhecer o Senhor mais e mais e mais. Porque aqui nessa terra é muito pouco. É pouco tempo que nós temos para conhecer a Deus. É tanta coisa que nós temos que fazer na terra, querido, que nos tira de Deus. E você precisa otimizar o teu tempo. Otimiza o teu tempo, sabe? Faça tudo das coisas administrativas do seu dia a dia rápido, perfeito, faça o melhor. Mas deixa as coisas mais tudo encaminhado para ficar fácil. Para você ter tempo para orar, para você ter tempo para o secreto, para você ter tempo para ver Ele, para falar com Ele, para ouvir Ele. Porque é o que importa. O que importa para você? Ouvir alguém que realmente sabe de todas as coisas. E aí você às vezes escolhe ouvir, como a pastora estava falando, uma pessoa que não tem nada a ver com o propósito dentro da tua vida. E você começa a ouvir um monte de asneira. Porque palavras são sementes. A palavra, ela tem poder. E aí você está abrindo o teu ouvido para ouvir coisas que não tem nada a ver com o propósito de Deus na tua vida. Você está perdendo tempo. E você está igual o povo do deserto que não entrou na terra prometida. Existe uma terra prometida para você, mulher. Existe uma terra prometida para você, mulher. Será que você tem noção disso? Será que você tem entendimento disso ou você está dormindo espiritualmente? Porque muitos dormem espiritualmente, mas o Senhor quer resplandecer a luz dele sobre ti. Ele quer te fazer acordar. Para de ficar aí distraída. Para de ficar sobre os principados dessa cidade, sobre a influência deles. Porque os principados, eles quebram princípios. Eles distorcem os princípios da palavra. E Ele quer que você se contente. Não, é isso mesmo, dessa forma. Não, não é não. Cada culto é uma glória nova. É algo mais que o Senhor quer fazer na minha vida. É algo, eu vou orar com uma pessoa, ela vai ser curada, ela vai ser incendiada, eu vou ser uma conectora de glória. Sabe, querida? Comece a desejar ter a identidade sua no Senhor. Plena, completa. Sabe, aquilo que o Senhor começou a fazer na tua vida, Ele é fiel para concluir. Sabe, não para no meio do caminho, não deixa a frieza te pegar, não deixa a incredulidade te pegar, não deixa a religiosidade te pegar, porque o Senhor quer que nós sejamos uma igreja unida, no mesmo pensamento, no mesmo coração, no mesmo espírito, a mesma mente, a mente de Cristo. Nós não somos, querida, uniformes, cada um é única, você é única. Sabe, mas a nossa mente, o nosso coração, nosso espírito precisa ser o mesmo pensamento, é a palavra da vida, sabe, que nos une, que nos conduz para um único caminho, que é a vontade de Deus. E aí, querida, eu precisei passar isso tudo, sabe, da enfermidade. O Senhor me curou, estou aqui, né, é para ter morrido há 12 anos atrás, mas eu estou aqui. Jesus me curou porque, aleluia, não precisei fazer nada, tratamento nenhum, foi algo milagroso, gente. Foi milagre. Eu fiz os exames, não tinha mais nada. Só pontinhos brancos nos meus pulmões, que são cicatrizes. Sabe, não precisei fazer nada. O Senhor arrancou todo o tumor. Sabe, porque a maldição acabou ali. Sabe, venci. Aquilo que nós vencemos, nós temos autoridade. Tudo que você tem passado, a prensa, a pressão que você tem passado, não é para te parar, não é para te frustrar, para te decepcionar, não. É para aperfeiçoar o que está dentro de você aí, ó. É algo que está aí dentro. E você precisa entender isso. Não é uma vida de superação, mas é superar você mesma para que Deus traga vida. Vida dele, a vida dele. E aí, quando eu me posicionei, entender o que o Senhor estava fazendo na minha vida, me quebrantando mais ainda, que tinha muita coisa que precisava arrancar raiz de iniquidade em mim, de rebeldia. Tinha muita coisa que eu obedecia ao Senhor, mas muita coisa também eu não obedecia, sabe? Eu não era completamente submissa no meu coração à direção que o Senhor trazia sobre a minha casa, através do sacerdócio do meu marido. E eu precisei, sabe, confessar isso para ele. Eu precisei falar, amor, é isso, eu resisto mesmo. E quase uma vez o diabo destruiu a nossa vida, porque a gente pastoreava uma igreja lá em Minas Gerais, né? Pastoreamos 10 anos, o Senhor pediu, né? 4 anos atrás nós entregamos para um casal de filhos, hoje eles estão lá, continuam
né, frutificando, uma bênção. E aí, eu quase, sabe, fui um canal mesmo para destruir nosso ministério. Porque através disso veio uma Jezabel, grudou em mim, uma Jezabel, e ela começou a profetizar na igreja, nas minhas costas. E aí ela era validada por ela estar próxima de mim, né, que a gente ficava na intercessão, orando juntos. E aí ela profetizava na igreja inteira contra meu marido, que meu marido tinha perdido a revelação de Deus e tudo mais. E foi assim contaminando a igreja inteira. Só que Deus mostrou para meu marido tudo, né? E Deus falou, agora fica quieto, deixa quieto. Porque Deus, ele olha a situação e ele quer fazer a gente aprender, né? Ele quer trazer os fundamentos certos na nossa vida, sabe? E ele já tinha me falado várias vezes sobre essa pessoa, né, na igreja. Ó, essa pessoa aí tá roubando seu tempo, tá? Você tá aí dando atenção na alma. Então, muitas vezes a gente, pastoreia na alma, né? Você fica ali com o pastor, ai, pastor, vem me visitar, vem não sei o quê, não sei o quê. O pastor e a pastora precisa ser guiado pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o Senhor da igreja. Ele sabe exatamente o que a igreja precisa. Ele sabe exatamente a hora certa, o momento certo de fazer todas as coisas. Só que a gente quer conduzir, né? A gente quer conduzir os pastores. E às vezes, muitas vezes, eu deixei ser conduzida pelas pessoas, por um coração pastoral, né? A gente acha que a gente ama mais do que Deus. A gente às vezes quer fazer mais para as pessoas do que o próprio Deus. Deus não pediu para você fazer nada. O que você está fazendo? Né? Espera. Deixa Ele falar, deixa Ele conduzir. O Espírito Santo nos ensinará todas as coisas. Né? Às vezes é a hora de você arredar o pé da casa do teu irmão. Já chega, já ficou muito lá. Não é verdade? Mas a gente quer o quê? A gente quer a alma da gente, ser suprida. Não, nós temos que ver no Espírito, sabe, queridos? No governo do Espírito. Porque no Espírito nós somos supridas em tudo. Somos curadas, saciadas, sabe? Temos a nossa identidade firmada. Não na alma, não no outro. O outro precisa, sabe o que, querido? Que eu preciso ter o outro, que nós somos um corpo, né? Nós temos a identidade de corpo de Cristo. Por isso que a unidade é importante. Por isso que o inimigo tanto vem tentar trazer divisão. O corpo é para aquilo que eu sou boa, eu poder servir meu irmão, sabe? A minha irmã. E aquilo que ela é boa, ela vai me servir. E assim a gente vai cobrindo um ao outro, as falhas uns dos outros. Não apontando, julgando, mas discernindo no corpo. Por isso que lá Paulo fala em Coríntios 11, né? 2 Coríntios 11, que por isso existem muitos doentes, né, na ceia do Senhor, porque toma a ceia sem discernir o corpo. Nós somos o corpo, sabe? E muitas vezes a gente julga uma outra. A gente olha para a irmã, já julga ela, porque não me cumprimentou, passou por mim e me viu, lararará. E a gente, sabe, fica assim, aca. E o diabo fica colocando ovas na nossa cabeça, sabe? Pensamentos que não são de Deus. A Bíblia fala que tudo que é puro, tudo que é lícito, tudo que é virtuoso, tudo que é de boa fama, seja isso que ocupe o meu pensamento. Então o que é ruim, querido, joga fora. É seta, é dardo, é Satanás querendo usar você. E você não vai ser usado por Satanás. Você é cheio do Espírito e não vai ter lugar para ele te usar, querida. Porque cada dia mais você vai se encher. Embriaguez não com vinho que traz dissolução, mas encheis do vinho espiritual, do Espírito. Seja cheia dele, tenha fome dele. Se você não tem, separa na sua casa um lugar para você ter encontro com ele, como é que você vai querer se mover? O nascido de Deus, o vento sopra, leva para onde ele quer. Então você precisa se mover nele. Amém? Nele nós vivemos, nele nos movemos e nele existimos. Aleluia! Aleluia, querida. Eu quero orar com você porque Deus, sabe, querida, Deus te chamou para ser uma guerreira. E existem guerreiros e existem soldados. Saul, ele foi um soldado porque ele fazia exatamente aquilo que era para ser feito, né? Como soldado. Guerreava, aquilo que era ordenado, né? Que ele acreditava. Mas a gente vê em Davi um guerreiro. Algo nato dele, algo que vem de dentro, não algo que vem de fora. O soldado é algo que vem de fora, ele é comandado a fazer aquilo. Mas o guerreiro não, existe um anseio dentro desse guerreiro. Como eu dei um exemplo, né, quando eu me converti, eu peguei a causa daquela pessoa lá que eu comecei a evangelizar. Então, olha só, eu nem fui ensinado, eu era uma nova convertida, nem fui me ensinado nada disso. A intercessão, a evangelizar, nada. O Espírito Santo estava trazendo dentro de mim. Então existe algo, será que tem algo, sabe, dentro de você aí queimando pelas coisas de Deus? Será que tem algo que Deus está trazendo aí, ó, está florando ou você está, sabe, talvez não tem nada. Porque Deus nessa tarde, Ele quer trazer de novo essas águas, esse rio, sabe, borbulhando aí dentro de você, fluindo dentro de você. Porque esse rio vai para a vida eterna, querido. É a conexão com o trono. Há um rio que desce do trono de Deus, esse rio vem e onde ele passa, tudo ele transforma. Mas para isso a gente precisa estar inconformado. Sabe, de não querer a nossa vida mesmo, sem deixar um legado. Olha só para a gente encerrar aqui, lá em 1 Samuel, no capítulo 15, verso 24,
Saul, ele confessou: sim, pequei, desobedeci às suas instruções e à ordem do Senhor, pois tive medo do povo e fiz o que eles exigiram. Então, Saul, ele deixou de obedecer o profeta para fazer aquilo que o povo estava exigindo dele. Então, o coração de Saul já tinha deixado ali, né, a honra do Senhor. Ele estava mais preocupado com a honra dos homens do que a de Deus. Preocuparam mais com a glória dos homens, né, como diz lá em João, no capítulo 12, né, que Jesus estava pregando ali, tinha os fariseus, os líderes e tudo mais, e muitos creram em Jesus, mas porque os líderes principais eles estavam ali, eles ficaram com medo de confessar-lhe o Senhor, de seguir o Senhor. E aí Jesus fala: amaram mais a glória dos homens do que a de Deus. Deus quer levantar pessoas que amam mais a glória dele, que amam mais ele do que aquilo que você tem recebido dele, da terra. Querida, essa terra é passageira, nós não vamos ficar aqui não. Desfrute, seja uma bênção, sabe? Ofereça tudo para a glória de Deus, sabe? Mas ame mais o Senhor do que qualquer outra coisa. Quando Deus falou para a gente ir para Campinas, há 4 anos atrás, o Senhor falou para mim assim: minha filha, eu quero que você comece a fazer umas lives, eu quero que você... E aí eu falei: Deus pede umas coisas pra gente que a gente acha que a gente não é apta a fazer, né? É Ele que sabe os pensamentos a nosso respeito. Se o Senhor tem falado algo pra você, dê lugar pra Ele falar mais. Porque às vezes a gente quer segunda diretriz, né? Senhor, fala mais alguma coisa pra mim da minha vida. Mas aquilo que Ele falou lá atrás você não fez. Então a gente tem que retomar o que Ele falou e você não fez, para que Ele possa dar o segundo passo na sua vida, né? E aí Ele falou, eu falei: amém, Senhor, eu vou fazer. E aí o Senhor começou a falar pra mim: minha filha, se eu tirar o teu marido, você vai continuar me servindo? Se eu tirar os teus filhos, você vai continuar me servindo? Ele começou a falar isso pra mim. Eu falei assim: Senhor, eu vou continuar servindo sim. Vai ser difícil, porque o Senhor sabe quanto é importante pra minha família, o quanto eu sou, né, amada, né, através da família, mas o Senhor é tudo pra mim, o Senhor é o primeiro. Então, às vezes a gente pensa assim: meu Deus, será que realmente eu vou amar a Deus se Ele me tirar o meu marido, ou meu filho, ou isso, ou meu trabalho, ou isso? Será que se o Senhor tirar você daqui dessa igreja, enviar você para uma outra terra, para você ser um evangelista, para você plantar uma igreja, será que você vai? Porque às vezes é tão gostoso a gente ter uma comunidade, né, saudável, uma igreja abençoada, não é verdade? Mas é confortável. Mas o Senhor não quer a gente confortável nas circunstâncias. O Senhor nos quer confortável nele, independente das circunstâncias. Amém? Porque Ele quer que nós amamos Ele acima de todos. Será que você ama a Deus acima do teu marido? Acima da tua mãe? Acima do teu pai? Acima dos teus filhos? Acima de você mesma? Acima da tua própria vida que você tem? Será que se o Senhor te falasse: minha filha, você entrega? Ó, tá aqui, eu entrego. Se eu pedir uma igreja local lá, nós entregamos, né? Se o Senhor tem nos pedido para ir cada vez mais para as nações, nós temos ido, né? Não é fácil não, porque a gente gosta da nossa casa, né? Eu amo a minha casa, mas, Senhor, eu amo mais o Senhor, porque eu sei que a tua graça abundante é sobre mim. Igual Paulo falou aqui, querido: na minha fraqueza eu experimento o poder de Deus. Às vezes você fica assim, você não quer se deparar com a sua fraqueza, não é verdade? Mas é nessa fraqueza sua aí que você vai experimentar a glória de Deus, o poder de Deus, a graça de Deus. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então comece a falar, querida, das suas fraquezas para o seu líder, para a sua pastora. Comece a falar, não fique querendo mostrar para ela uma pessoa que você não é, não. Isso não é agradável a Deus. Deus quer pessoas sinceras. Oração, secreto, exige de nós sinceridade, amém?